Se você quer aumentar sua renda passiva no longo prazo, para começar a receber 1.000, 2.000 ou 5.000 todo mês sem precisar fazer nada, existem 5 fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira. Essa é a espinha dorsal dos seus investimentos. É algo que está na carteira de todo e qualquer investidor experiente e o que vai te permitir crescer a sua renda passiva mesmo nos momentos de crise e de baixa no mercado. Meu nome é Thiago Bozo e eu sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFis. Eu sei que você se interessa por vídeos sobre fundos imobiliários com foco em renda passiva, então já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Bom, feito isso, vamos lá. Se você já investe em fundos imobiliários e ainda não se sente seguro, provavelmente a sua carteira não tem uma espinha dorsal e isso é um erro muito grave. Você precisa investir nos 5 principais segmentos de fundos imobiliários. Eles não podem faltar na sua carteira. E por que eu digo isso? Porque esses são segmentos tradicionais e perenes. Para você que não está familiarizado com o conceito de perenidade, a gente pode resumir da seguinte forma. Algo perene é aquilo que já existe há muito tempo e muito provavelmente vai continuar existindo pelos próximos 5, 10, 20 ou até 30 anos. O Luiz Bassi, que é famoso aqui no Brasil por ter ficado bilionário investindo em ações, diz que só investe em empresas de setores perenes. No mercado de ações seriam, por exemplo, os setores de necessidades básicas. Ele investe em empresas de energia porque o mundo sempre vai precisar de energia. Ele investe em empresas de saneamento porque o mundo vai sempre precisar de saneamento. E essa mesma lógica que nós aplicamos aqui no mercado de fundos imobiliários. Existem alguns segmentos que são mais perenes do que outros, ou seja, possuem a maior probabilidade de continuar existindo no longo prazo e continuar pagando uma boa renda passiva. Esses segmentos é que devem formar a espinha dorsal da sua carteira. São segmentos mais robustos e com um histórico de resultados mais longo. Então vamos começar pelo segmento de shoppings. Você precisa ter fundos imobiliários de shoppings na sua carteira. Nós já tivemos, principalmente na época da pandemia, em 2020, algumas discussões sobre o futuro dos shoppings. Muitas pessoas diziam que os shoppings iriam acabar e que todo mundo ia comprar tudo pela internet e que ia ser tudo e-commerce. Mas vimos que isso tudo era conversa furada. O shopping na cultura brasileira representa muito mais do que um mero espaço comercial. As pessoas não vão para o shopping apenas para comprar. O shopping é um espaço de lazer, é um espaço de prestação de serviços e tem se tornado cada vez mais essencial na vida do brasileiro. Muitos shoppings já anexaram academias e faculdades, por exemplo, que são serviços com recorrência, que levam a pessoa no shopping 3, 4, 5 vezes na mesma semana. E até mesmo as compras, se nós analisarmos objetivamente, tendem a ser mantidas. O resultado dos fundos imobiliários de shopping hoje falam por si só. Muitos fundos estão entregando rendimentos maiores do que no pré-pandemia. O e-commerce ele cresceu bastante e o mundo está se tornando cada vez mais digital, mas isso não significa que a experiência de compra presencial vai acabar. As pessoas vão continuar frequentando e comprando em shoppings. Então esquece essa história de que os shoppings vão acabar. Isso aí é historinha para boi dormir. Os shoppings são perenes, vão continuar existindo por décadas aqui no Brasil e é justamente por conta disso que você precisa investir em fundos imobiliários de shopping. O segundo tipo de fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira é o fundo de lajes corporativas. Esse é outro segmento que vem sendo bastante questionado, mas que também é uma conversa fiada. Os escritórios também compõem a espinha dorsal de uma carteira de fundos imobiliários de qualidade, mesmo que tenham sofrido com a pandemia. Com o mundo fechando por causa do vírus, as empresas passaram a adotar modelos de trabalho em home office, o que naturalmente prejudicou bastante os fundos de lajes corporativas. Um fundo que alugava um imóvel para a empresa X e essa empresa passou a operar no modo remoto sofreu bastante. As empresas passaram a alugar menos metros quadrados, algumas até saíram 100% do imóvel e isso fez com que a vacância do segmento de lajes corporativas decolasse. Ficou mais difícil para os fundos imobiliários encontrarem inquilinos para os imóveis de escritório. Mas isso, assim como os fundos de shopping, não significa que os escritórios vão acabar. Agora, no pós-pandemia, nós já percebemos um movimento de retomada dos fundos de lajes corporativas e os fundos já vêm se recuperando muito bem. As empresas estão voltando ao trabalho presencial ou se adaptando a um modelo híbrido e nós não temos mais o mesmo cenário da pandemia em que todo mundo ficava em casa a semana toda. As empresas vão continuar precisando de escritórios e os fundos imobiliários de lajes corporativas, agora se recuperando de uma problemática específica, vão continuar entregando muita renda passiva para os seus cotistas. Escritório é perene, daqui a 30 anos vão continuar existindo escritórios e fundos que alugam esses escritórios para as empresas. Acreditar no mundo em que 100% das pessoas trabalham de home office é muito irreal. Você não concorda comigo? Então não acredite nessa historinha que você vê por aí. Você precisa investir em fundos de lajes corporativas ainda assim. O terceiro segmento que não pode faltar na sua carteira é o de galpões logísticos. E é aqui que a gente tem uma lógica bem parecida. Assim como as empresas vão continuar precisando de escritórios, elas vão continuar precisando de galpões logísticos. Diferente das lajes corporativas, durante a pandemia, os galpões logísticos se beneficiaram e muito, já que as compras online foram impulsionadas nesse período, o que aumentou
aumentou a demanda por galpões logísticos. E é claro que, no longo prazo, ele também tem perenidade. Com o e-commerce crescendo bastante e as pessoas comprando muito online, as empresas precisaram muito de galpões para servirem como centro logístico de entregas. A tendência, inclusive, é que só continue a crescer. As pessoas vão se acostumar cada vez mais com compras online e as empresas vão ter que se especializar cada vez mais nesse tipo de serviço. Eu duvido que você consiga imaginar um mundo daqui a 30 anos em que não existe internet e que você não compra as coisas pela Amazon, pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza. Então o galpão logístico também é perene e também faz parte da espinha dorsal de uma carteira de fundos imobiliários. Um quarto tipo de fundo imobiliário que você deve ter em sua carteira é o fundo do segmento de varejo ou renda urbana. Esse é um termo que talvez você não esteja muito familiarizado, porque ele é bem recente esse segmento. Renda urbana foi a denominação que surgiu em 2019, numa reunião interna da Credit Suisse, mas basicamente faz referência aos fundos imobiliários que alugam imóveis de varejo, de educação e de supermercados, entre outros. Em outras palavras, são fundos que são proprietários de imóveis comerciais, por isso tem o nome renda urbana. Esse é um segmento que também veio para ficar. Você tem alguma dúvida de que vamos continuar demandando por supermercados? Que vamos continuar precisando de lojas de materiais de construção? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. A perenidade aqui é muito evidente. E existem, inclusive, janelas de oportunidades muito claras nesse segmento. Muitos imóveis de supermercado, por exemplo, ainda podem ser anexados aos fundos imobiliários. Isso é algo extremamente recente. Nós ainda temos poucos imóveis de mercado fazendo parte dos fundos imobiliários. Mas é algo que muito provavelmente vai crescer ainda mais nos próximos anos. Então nós aqui no Tio Fis também acreditamos que os fundos de varejo e renda urbana devem fazer parte da espinha dorsal da carteira de qualquer investidor de fundos imobiliários, mesmo que esse segmento seja recente. A ideia central desse conceito de espinha dorsal é que você tem uma carteira que se sustenta a qualquer adversidade. O Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo, tem um conceito que a gente gosta muito. Ele diz que a sua carteira de investimentos deve ser uma carteira all-weather. Numa tradução literal, seria uma carteira todo o tempo. E o que é que ele quer dizer com isso é muito simples. Na hora de estruturar uma carteira de investimentos, você precisa ponderar todos os cenários e todas as possibilidades para estar preparado para qualquer situação. A sua carteira ela precisa estar preparada para todos os tempos, para todos os climas. Por isso a denominação All Weather. Então imagine o cenário da pandemia. Você tinha uma carteira diversificada em fundos de galpões logísticos e de shoppings. Os shoppings foram prejudicados pelo contexto macro, mas os galpões logísticos se beneficiaram. Então a sua carteira não sofreria tanto assim. E isso é ter uma espinha dorsal nos seus investimentos. E para fechar esse conceito, vamos para o quinto segmento que não pode faltar na sua carteira, que são os fundos de papel. Em especial aqui, os fundos de CRIs. Esses fundos são fundos de dívidas imobiliárias, e isso é algo que também não vai sumir de uma hora para outra. Uma economia capitalista é sustentada nessas possibilidades, então dívidas imobiliárias vão continuar existindo. Nesse momento em específico que estamos vivendo, de queda da Selic, muitas pessoas correm para vender os fundos de papel porque eles tendem a render menos. E isso é verdade. Com a queda da Selic e a inflação controlada, os fundos de papel sofrem um pouco. Mas isso não significa que eles perdem a sua função como espinha dorsal. O fundo de papel deve sempre estar na sua carteira para te proteger no curto prazo contra a inflação. E aqui no Brasil a gente sabe muito bem o histórico dessa inflação instável que a gente tem. As coisas estão indo bem agora, mas daqui a 2 ou 3 anos a inflação pode voltar a decolar. E o fundo de papel vai estar ali para te proteger dessa instabilidade. Então, não existe isso também de excluir os fundos de papel da sua carteira quando a Selic começa a cair. Você precisa ter esses 5 segmentos na sua carteira: os fundos de shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, renda urbana e os fundos de papel. O tempo inteiro, independente do ciclo econômico. Você pode, é claro, estar sempre se atentando ao contexto econômico e ir balanceando a sua carteira conforme a necessidade. Num dado momento, você investe mais em lajes, em outro você investe mais em papel. Isso pode e deve acontecer. É o seu trabalho como investidor. Mas você precisa ter o tempo inteiro esses 5 segmentos em sua carteira para construir a sua espinha dorsal. Essa é a base, inclusive, que te dá liberdade para correr um pouquinho mais de risco em outros segmentos, se for do seu interesse. Se você quiser investir num FOF ou num FIAGRO, você precisa ter essa base, essa espinha dorsal, sustentando tudo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a investir com mais segurança, porque com essa espinha dorsal, você vai manter a sua renda passiva alta, até mesmo nos momentos de crise. Então já deixe sua curtida aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve no nosso canal se esse vídeo te ajudou. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.